Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 13 de julho, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los neste fechamento de mercado Ibovespa aí, que fechou em alta de 1,42% e hoje sim apresentou o candle que a gente estava aguardando que fosse ser apresentado ontem, mas veio só hoje. Eu vou falar aí sobre ele, sobre os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem e também sobre as recomendações de swing trade. Além, é claro, de mini índice, mini dólar, petro e vale, tá legal? Então, para você que está aqui, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, já deixa nos comentários o seu pedido e se você ainda não é inscrito, aproveita aí para se inscrever no canal. E se você for São Paulino como eu, já prepara aí o seu kit que hoje à noite tem aí um jogo difícil, já prepara o kit de primeiros socorros aí para não morrer do coração e deixa aí o seu apoio a mim aqui nos comentários também, por gentileza. Vou rodar a vinheta aí para a gente começar essa análise. Bora lá. Para você que pulou a vinheta aí, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e nos comentários também o seu apoio aí a mim, São Paulino, que vai sofrer muito no dia de hoje. Vamos lá. Ibovespa no dia de hoje apresentando alta de Eita, começou mal já. 1,42%, fechando aí com um dia muito positivo, voltando a confirmar um fechamento acima da média móvel e um fechamento acima daquela superação de máxima que havia gerado a sinalização de fundo e também das máximas dos candles anteriores aqui. Chegou a superar até a máxima desse grande candle de baixa aqui também. Ou seja, foi bem relevante aqui em termos de pressão compradora aqui no Ibovespa no dia de hoje. Agora reforçou, então, a expectativa de uma retomada de um novo movimento de alta, tentando aí romper a resistência dos 120.523 pontos. Sim, é uma resistência ainda que temos aí pela frente. Vamos ver como o Ibovespa vai se comportar nessa região aí. Confirmando o fechamento aqui acima, seria bem interessante aí para realmente confirmar essa retomada aí da tendência de curto prazo que vinha sendo apresentada, tá? Aí a tendência de médio prazo ainda é de alta, tá bom? Se a gente olhar aqui, é apenas uma correção ainda que vem sendo apresentado, não perdeu tendência de alta aqui, é apenas correção contra a tendência. Então vamos ficar de olho aí, temos essa resistência aí pela frente. O que seria muito ruim é se o Ibovespa devolvesse aí esse candle de alta amanhã, tá? Então vamos ficar na torcida aí para que o Ibov dê continuidade neste movimento. Falando aqui agora do mini índice, na sessão de hoje alta de 1,48% até o momento, gráfico de 60 minutos. Tem um monte de Fibonacci aqui, porque eu fiz uma operaçãozinha aí hoje no índice. Gráfico de 60 minutos. Ibovespa abriu num gap de alta, gerando aqui uma sinalização de fundo ascendente acima do fundo anterior, voltando para cima da média móvel, pancadaça aqui no início do pregão, basicamente na segunda hora de pregão aí, nós tivemos um indicador, né, do PPI sendo apresentado aí na sessão e apresentou um belo de um movimento de alta na sequência. Bateu na resistência dos 120.990, respeitou, tentou romper novamente, não foi e corrigindo então desde então, né, desde as 13 horas da tarde ali. Papel mini índice em cima da região da média móvel de 200 períodos, podendo aí gerar uma nova sinalização de fundo amanhã, o que abriria uma possibilidade de compra. Pode ficar um pouquinho mais aqui embaixo, até a região dos 120, 300, ou ainda nessa região de topo, na faixa dos 120, 285. Sim, seria uma possibilidade. Gerou sinal de fundo na sequência, foco na ponta compradora, tentando pegar aí um novo movimento de alta, tá bom? Se a gente olhar para o gráfico diário, está sendo relevante também esse retorno do preço para cima da média móvel. Falando do dólar, na sessão de hoje aí, queda de 0,56%,
o dólar aí, então, dando sequência no movimento de baixa que já vinha sendo apresentado aqui no gráfico diário, não perdeu a mínima do pregão de ontem, mas o dia foi bem negativo aí. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar abrindo num gap de baixa, tentou se recuperar, fechou até o gap, devolveu, tentou se recuperar novamente, testou aí a média móvel de 13, testou 2 vezes a média móvel de 200 e deu sequência no movimento de correção. Tá? Se a gente pegar desde esse movimento de alta, desde do topo até a mínima aqui desse fundo, foram basicamente 11 candles, e aqui a gente já tem aí 15, né? Então pode estar tentando gerar aqui alguma tentativa nova de recuperação, qualquer sinalização de topo, confirmando inclusive com o pivô de baixa aqui os 4.800, seria aí ficar bem focado na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa. Aí a gente vai ter suporte, mais uma vez, nos 4.767. Falando agora do DI, na sessão de hoje aí alta de 0,14 até o momento, está tentando vir aí para fechar acima da média móvel de 13 períodos, do DI, mas esse leve fechamento aqui, com esse repique fraco, não vai significando muita coisa não. Ó. Seria mais interessante se estivesse apresentando algo nesse sentido aqui. Aí reforçaria um viés bem mais interessante, poder ter um repique mais relevante. Não é o que está sendo apresentado, então a gente segue com um viés mais negativo, falando aí até de um prazo um pouquinho maior aí, tá? Médio a longo prazo. Seguimos dentro desse viés negativo. Lembrando que a gente marcou aí a região dos 10.400 como nível de suporte lá do mensal, então pode sim vir buscar ainda essa região nas próximas sessões. Petrobras, na sessão de hoje, alta de 1,58%. Eu estou vendido ainda em Petro, o papel aí apresentou alta, respeitou a média móvel, fechou abaixo dela aqui, levemente abaixo. Eu reposicionei mais uma vez meu stop de proteção, está na região aí dos 29,78 agora, e já é um stop aí que basicamente o meu prejuízo é bem pequeno, está bem próximo da minha entrada, tá? Se pegar aí, por exemplo, no stop, vai representar menos 0,1% sobre o capital total, então bem pequeno mesmo aqui o meu stop agora, porque já está demorando, né? Eu vendi aqui e até agora aí o papel, poxa, não ganha tração aí no movimento de baixa, então fica um pouquinho mais desconfortável de continuar vendido aí no papel, tá? Então, conforme vai apresentando essa lateralização, eu vou apertando, vou ajustando cada vez mais aí o meu stop. De qualquer forma, não foi acionado, então continuo vendido, tá? Para quem está vendido, a região onde eu pus meu stop é uma possibilidade, essa região ainda nos R$30,20 também é uma possibilidade, tá? Se vier e perder a mínima do candle de hoje, seria muito interessante para a gente, para tentar dar continuidade aí no movimento de baixa. O semanal ainda segue aqui num processo de correção também. Tá? Eu só olharia para a compra, pessoal, se gerar uma sinalização de fundo ascendente acima da média, tá? Então, mesmo que me stop aqui, eu ainda não olharia para a compra, tá legal? Olharia aí realmente se tivesse uma sinalização mais relevante. Falando agora da Vale, na sessão de hoje deu continuidade no movimento de alta aqui, pessoal, no repique que vem sendo apresentado, 2,33%. Ainda estamos abaixo, mas próximo, cada vez mais, da região de resistência dos R$ 69,50 aí, basicamente. Tá? Pode testar esse nível de preço e corrigir aqui. Aí a gente vai ficar de olho, se vai segurar na média e gerar uma nova sinalização de alta, ou então até mesmo se vai romper aí essa região da resistência e voltar para fazer um pullback aí no suporte, né? Enfim, vamos ficar de olho, mas para quem está comprado, ainda dá para segurar um pouquinho mais, até a região aí dos 69,50, como eu mencionei. E o stop eu faria a cada nova mínima ascendente aí já, para não devolver, de repente, uma boa parte do lucro. Pode acontecer que a Vale apresenta muito disso, é um gapzão aqui, pulando de repente o stop de proteção, tá? Então fiquem atentos aí em aberturas no mercado para quem está comprado ou às vezes vendido também em Vale, tá? Porque ela tem muito mesmo disso de gap, olha só, a gente vê muito disso no papel, tá? Então tomar um certo cuidado aí. Segue ainda, tá? Dentro dessa lateralização em busca da resistência, mais uma vez. Agora falando das operações swing trade, JBS, pessoal, subiu hoje 2,77% e pegou ali o nosso alvo na nossa operação, era a região dos 19,09. Ganhamos aí na operação, vou pegar aqui para vocês, uma rentabilidade de, atualizou, 9,34%, tá, sobre a operação e mais 1,01% sobre o capital total, tá legal? Então, essa operação aí nos rendeu basicamente 1% sobre o capital total. O meu resultado no mês aí, que era negativo,
Ainda é, né? Mas diminuiu um pouquinho, tá? Ó, foi para menos 1,49% aqui, tá bom? Então, uma única operação aí salvando basicamente duas que deram errado aí anteriormente. Então, saímos com lucro aqui em JBS, tá legal? Tá na média de 200, próximo dessa região de resistência de topo anterior, pode apresentar alguma correçãozinha aí, tá bom? Ou esticar um pouquinho mais, mas não tanto, e corrigir novamente. Então, eu tomaria cuidado aí para não devolver muito do lucro para quem não pulou fora da operação. Azul 4, na sessão de hoje, queda de 2,48%. O papel segue em direção aqui ao nosso alvo, nos 17,60. Chegou próximo aí hoje, 17,90. Vamos ficar de olho aí se amanhã já não busca aqui o nosso objetivo, legal? Vou ficar na torcida aí para que seja acionado. Provavelmente vou reposicionar o meu stop aí para diminuir ou até mesmo zerar o risco, né, nessa operação. E, por fim, sigo comprado em Mills 3, que hoje subiu 2,3%. Papel, depois que conseguiu se recuperar aqui, nesse dia que quase estopou a gente, apresentou um bom candle de alta aqui hoje. Vamos ver se amanhã não consegue romper tudo aí, confirmar um fechamento acima. Seria bem legal para a gente, para poder dar sequência aí a favor da nossa compra. Então, sigo comprado em Mills 3. Agora, atendendo aos pedidos de análise. E se até aqui você não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica aí para ajudar a gente aqui no canal. Por gentileza, tá bom? Você que sempre assiste e não deixa seu joinha, ajuda a gente. É só um clique aí rapidinho. Vamos lá. BBDC4, na sessão de hoje, alta de 2,48%. O papel aqui segue ainda com zigue-zagues descendentes, tá? Apesar do belo candle de hoje aqui, ainda não superamos a máxima desse último topo aqui. Só confirmar, a máxima aqui 16,70. Não superou, tá? Bateu na mesma máxima, 16,70 aqui, mas não superou. Tá? Então, seguimos aqui ainda com esse zigue-zague aqui descendente. Mas foi um bom candle que aumenta a expectativa de romper essa região. Caso seja rompido, aí a gente tem a próxima resistência na faixa dos R$17,10. Se por acaso alguém abriu compra aí hoje, daria para tentar levar aí dos 17,10 até os 17,30, falando aí de swing trade. No semanal vai ter uma resistência nos 17,60, que é a região da média móvel de 200 períodos. CA, na sessão de hoje, queda de 4,3%. CA que já anda de lado aqui há algum tempo, apesar do bom candle de alta de ontem, o candle de baixa aqui de hoje, mas segue bem travado aqui, ó, sempre namorando aqui a média móvel, né? Não consegue apresentar um movimento realmente de força, igual foi apresentado aqui atrás. O CA já não consegue mais apresentar isso. E ficar de olho aí para quem está comprado no curto, médio prazo, tá? Confirmando um fechamento aí um pouquinho mais forte para baixo da média, pode iniciar um novo processo de correção mais relevante. Então, ficar atento aí com o CA, tá? Tá bem esticado aí, semanal, mensal, cabe sim alguma correção, tá legal? Então, fica de olho mesmo. Não vejo compra aqui em CIA amanhã, nem hoje, principalmente hoje não vejo, tá? Se fosse para comprar, teria que ficar bem mais lateral aqui, com máximas descendentes e gerar uma sinalização aí na sequência. E mesmo assim, colocaria pouco capital. Rap Vida, na sessão de hoje, aí queda de 0,92%. A Rap Vida aqui basicamente está bem próxima aí da sua média móvel de 200 períodos. Foi lá para fechar o gap que tinha sido deixado para trás e está lateral aqui, tá? Não consegue aí, não esboçou nenhuma tentativa ainda de testar realmente a região da média móvel, não apresentou aí um candle de força que depois devolveu, deixou sombra, ainda não apresentou nada nesse sentido. Segue dentro de um repique, olhando no gráfico mensal. Então, se for buscar ainda a região da média, lá no 5,30, a gente poderia ter esse rompimento aqui da média de 200 no gráfico diário. Então, vale a pena ficar atento aí, tá? Ó, apresentou um movimento bem forte e a correção está sendo fraca aqui. Né? Se a gente olhar, tem até aqui um triângulo aí basicamente ascendente, tá? Se a gente olhar aqui, ó, e pode romper aí essa região, podendo dar continuidade lá naquele repique do gráfico mensal, tá legal? Então, vale a pena ficar atento aí em Rap Vida. Seria um pouquinho mais arriscada por conta dessa média aqui, como eu mencionei, mas que realmente, se apresentar esse rompimento, pode buscar, olha só, o 5,30, que é uma região relevante aqui de resistência, que é bem próximo da média lá do mensal também, tá? Então, ficar de olho aí. Seria algo próximo aí de 16, sendo bem otimista, a 20% de valorização. Braskem, BRKM5, na sessão de hoje, queda de 0,34%. Papel aí que abriu num gapzinho de alta, mas fechou aí num belo candle de baixa.
ainda reforçando o viés negativo de poder testar a região dos 25,36 até a região dos 24,72. O gap de corpo fica ainda na faixa dos 25,60, então precisa ter a confirmação de um fechamento, pelo menos nesse nível de preço aí, para fechar aí este gap de corpo, tá legal? E só olharia para compra ainda mais arrojada aqui embaixo, numa sinalização de fundo ascendente. Eu falo ascendente porque eu não considero isso aqui como um fundo, tá, pessoal? Então, para mim, ainda está dentro desse único movimento aqui de queda, tá bom? Então, o último fundo, bem, realmente, aí para mim, foi basicamente essa região aqui de baixo. Falando aí agora de Auri 3, na sessão de hoje, aí alta de 0,42%. Se não me engano, foi a Jussi alguma coisa. Eu li os comentários e agora esqueci o nome, tá? Mas era Ju, alguma coisa com Ju. É um papel que, assim, eu já comentei aqui, né? Muito difícil fazer alguma leitura nele, tá? Inclusive agora aqui, ó, bem travado entre as médias. Chegou a confirmar um fechamento acima da média de 13 aqui hoje, mas nada muito relevante também. O semanal está tentando esboçar uma sinalização de fundo aqui novamente, mas quando a gente olha para o mensal, aí fica mais difícil ainda, né? Olha só, já são basicamente 13 meses dentro de um repique de alta, que ainda não, basicamente não anulou, nem entrou ainda dentro desse grande candle de baixo aqui, ó. Tá? Foram basicamente 1, 2, 3, 4 contra esses 13 aqui ainda. Vamos pegar a retração de Fibo também, vamos lá, para deixar completa aqui a análise. Ó, testou o primeiro nível e nem voltou lá ainda para testar. Enfim, não é um papel que me chama atenção, tecnicamente falando, nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo, tá legal? E aí, se for para falar de operação vendida, tem que tomar cuidado também, ó, porque, vamos ver, até tem papel aí para alugar e o aluguel é bem barato, se for ver, tá? Auri 3, ó, a taxa é de 0,06%, tem bastante aqui papel. Mas aí precisaria confirmar um fechamento aqui abaixo dos 14,16. Tá? Confirmou, perdeu o mínimo aqui, seria uma possibilidade de arriscar aí uma vendinha, falando até de médio prazo aí também, tá? Não é um papel que me chama atenção. Pode aí calar minha boca, né? E, puxa, estourar a boca do balão aí para cima? Pode, mas não me chama atenção. Se você quiser arriscar essa compra aí, porque acredita realmente, de repente, no fundamento da empresa, enfim. Então, a compra, basicamente, seria aqui nessa superação de máximo dos 14,49. Eu jogaria stop aí abaixo de toda essa lateralização dos 14,16. Porque se voltar aí para baixo, anula aí a sinalização de fundo ascendente e também anularia aí a tendência de alta, tá bom? Falando agora de MGLU3, na sessão de hoje, alta de 1,34%, mas o candle foi de baixa aqui, né? Chegou a subir mais aqui na sessão, tá? Chegou a subir 4,3%. É o papel que ainda está dentro dessa sinalização de fundo, apesar de não ter confirmado ainda o fechamento acima da máxima ali, e tentando apresentar esse repiquezinho aí na região da média, nos 3,20, sem aí nenhum sinal de vida, inclusive, tá? Ó, a média está um pouquinho mais acima, mas respeitando muito bem essa região de resistência anterior aí, de vários fundos anteriores, tá? Realmente, Magazine não consegue ganhar essa região aí, tá? E aí, pessoal que está comprado no curto, médio e longo prazo, não fiquem bravos comigo quando eu falo assim do papel, tá? Porque eu falo o que eu tô vendo aí para qualquer papel. Se, de repente, Itaú tiver dessa forma, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Então, não é porque eu tô falando que, de repente, é venda, que eu tô querendo prejudicar quem tá comprado em Magazine Luiza, e que, nossa, o Kaique não tá falando tudo errado, enfim, posso estar falando algo que você não concorde, de repente, tá? Eu não sou o dono da razão, mas não estou falando aqui, de repente, em venda em Magazine, ou via varejo, ou qualquer outro ativo que tenha caído muito, para querer prejudicar alguém, tá? Pelo contrário, a minha intenção é sempre ajudar, tá? Da melhor maneira possível. Então, assim, que eu olharia aqui para Magazine Luiza? Bateu lá na resistência, não teve fechamento acima, gerou sinalização de topo, eu focaria em venda, tá? Eu focaria em venda. Eu compraria esse papel aqui? Não compraria, tá? Então, eu olharia para venda realmente. E aí, qual seria o próximo suporte? Depois desses fundos que basicamente estão sendo perdidos. Essa região um pouquinho mais acima dos 2,58 e depois lá embaixo a região dos 2,35 novamente, tá legal? Dando sequência, Cebave, na sessão de hoje aqui, alta de 2,39%, mas também, olha só, é um papel que não consegue apresentar força na ponta compradora. Teve um repique muito fraco até a média móvel lá do semanal, tá? Que conseguiu até chegar próximo a ela ali,
e devolveu assim com bastante força, está mais lateral aqui. Qualquer rompimento aqui, eu olharia mais para a venda também. Jogaria o stop aqui em cima dessa região dos 5,30 aí e tentaria pegar a sequência do movimento de baixa. Olha só, semanal fraquíssimo. Pode até tentar enrolar um pouquinho mais aqui novamente no 5,70 para depois dar continuidade no movimento de baixa. Mas eu ainda olharia mais para venda, tá legal? E se alguém quiser atuar aí de maneira relevante no swing trade, seria a perda dos R$5 aí e um stop ficaria um pouquinho mais acima, no 5,28. GEMAT 3, na sessão de hoje, queda de 0,64%. É um papel que segue aqui dentro de um processo de correção de curto prazo. Temos topos descendentes. Aí ameaçou gerar um sinal de fundo, mas basicamente a continuidade do movimento de queda aqui. Se gerar uma sinalização de fundo e confirmar um fechamento aí acima, aí a gente teria uma sinalização de fundo ascendente e uma tendência indefinida aqui no curtíssimo prazo, tá? Semanal segue corrigindo depois de um belo movimento de alta. Onde eu olharia para compra aí de maneira relevante, a região dos R$ 7,30. Então, se de repente pegar um pouquinho mais aqui no diário, eu olharia para compra um pouquinho mais abaixo aí, próximo da média do semanal. Qual 3, na sessão de hoje aí, queda de 0,44%. É um papel que também não consegue esboçar aí reação, tenta retornar para cima da média e volta aí para baixo. Temos suporte nos 4,46. E aí, basicamente, a resistência fica nessa região dos 4,80 aqui mesmo, tá? Precisa apresentar um candle de força aí relevante, fechando acima das máximas anteriores, deixando um candlezinho de indefinição, até ameaça aí uma entrada mais arrojada, tentando pegar a continuidade aí do movimento. O semanal está um pouquinho mais limpo, pode ficar mais interessante aí uma compra de médio prazo. Então, uma aspiração de máxima aqui na semana que vem, joga um stopzinho abaixo dos 4,30. Aí aqui sim, teria um espaço mais interessante aí. Aí até se confirmar um pivô de alta, a gente poderia projetar aqui este pivô. Tá? Então, caso confirmado aí, por exemplo, este nó de fundo, vou pegar essa máxima aqui. A gente teria aí como primeira projeção a região dos R$ 6,66, e aí, sendo bem mais otimista, a região dos R$ 8,61. Tá? Mas aqui do fundo até a projeção seria algo próximo aí de 40%. Bem relevante. Falando aqui agora de IFCM3, estão pedindo faz tempo aqui esse papel. Eu vim dar uma olhadinha no volume dele aqui hoje. É um papel que até tem um volume aí, não tinha muito antes, tá? Ó, começou a ter aí no comecinho de junho, mês passado ali, começou a apresentar algo mais próximo de 10 milhões, e aí vem aumentando cada vez mais aí, tá? Então tem crescido aqui o volume dentro deste ativo. É um papel que vem dentro de uma tendência de alta aqui no curto prazo, topos e fundos ascendentes, mas corrigindo bem forte nessa semana, basicamente, caindo aí 15%. Está em cima da média móvel lá do semanal e pode tentar ainda dar sequência aí no movimento, buscar a região dos R$3, ou essa resistência aqui dos 2,70? Pode, mas seria muito importante que já amanhã tivesse aí um candle de força retomando aqui um sinal de fundo ascendente e o movimento de alta a favor da tendência que vem sendo apresentada, tá bom? Então, precisa apresentar algo nesse sentido. Para quem está comprado aí, tentando levar de médio a longo prazo, que seria mensal aqui também, tentando levar aí na média, o que eu faria seria deixar um stop de proteção aqui em 1,56, tá? Se devolver tudo e perder esse último fundo ascendente aqui, aí eu pularia fora, porque anula a tendência de alta e pode ficar novamente aí retomando a antiga tendência de baixa, tá? Então, tomar um certo cuidado aí, apesar do volume estar crescendo aqui no ativo, eu tomaria um cuidado aí, tá bom? VEG, na sessão de hoje, zerada, mas chegou a subir aqui algo próximo de 1,5%, ainda tem espaço aí para repique, novamente nos 36,60. É um papel que está namorando a média móvel lá no mensal, está namorando a média móvel aqui no semanal também, e sem apresentar muita força ainda no curtíssimo prazo, tá? Ó, tenta esboçar realmente força, mas pressão vendedora logo na cara aí, basicamente. Topos e fundos descendentes, então ainda dentro dessa tendência de baixa. Eu aguardaria uma sinalização de fundo ascendente ou confirmação de pivô de alta acima da média aí, que poderia nos mostrar aí uma reversão de tendência de curto a médio prazo aí e retomada de uma tendência de longo prazo, tá? Então eu aguardaria algo nesse sentido aqui para olhar mais para compra em VEG. Por enquanto eu ficaria de fora. Câmbio 11, Santander, na sessão de hoje alta de 1,27%, é o papel que está namorando também a média móvel lá do semanal,
gerou a sinalização de fundo aqui, mas não confirmou um fechamento aqui acima ainda. Precisa também esboçar força aí na ponta compradora, tá legal? Para quem está interessado em compra, ou essa superação de máxima realmente dos 29,65, bem arrojada, com stop nos 29,6, bem curtinho aqui mesmo o stop, ou aguarda um fechamento mais forte, demonstrando força aí na compra, superação de máxima, joga o stop aqui embaixo e tenta levar aí até a resistência dos 31,20 ou ainda até a região dos R$ 32, tá? Seriam essas as possibilidades aí, mas aqui seria um pouquinho mais arrojado. E por fim, Ambipar, na sessão de hoje, queda de 1,57%. O papel, depois de demonstrar bastante força aqui na ponta compradora, vem devolvendo o movimento. Se a gente pegar aqui níveis de retração de Fibonacci, estamos em direção novamente dos R$ 21, que seria 50% de todo este movimento de alta. Tá? Para quem tem um perfil aí mais arrojado, aqui seria uma compra numa sinalização de fundo ascendente, tá? Mas por que arrojado, Kaique? Se seria um fundo ascendente? Porque a gente bateu lá na média de 200, chegou até a fechar um pouco acima e retornou. E retornou para baixo de topos anteriores, que eram níveis de resistência. Tá? Então, novamente vão funcionar como uma resistência. Então, essa sinalização de fundo aqui embaixo teria aí bastante dificuldade, bastante, como eu posso dizer, barreiras pela frente para poder aí dar sequência no movimento de alta, tá? Então, tomar um certo cuidado, legal? E se apresentar o sinal de fundo e reverter, pula fora, né? Não adianta ficar, não, então eu vou entrar no 61. Aí se aguarda realmente uma confirmação extra lá em cima, novamente, tá legal? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma todos vocês. Hoje esticou um pouquinho mais a análise de fechamento. Eu realmente tentei não cortar grande parte dos ativos, inclusive ficaram bastante aí nos comentários de hoje. De qualquer forma, eu agradeço aí pela participação de todos vocês, pelos comentários, sempre de muito carinho, de agradecimento. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Espero que já tenham deixado o joinha de vocês aí e aguardo ansiosamente por uma possível classificação de São Paulo aí mais tarde. Vamos ver, amanhã estamos de volta aqui no canal, com a sala ao vivo com o Dalton a partir das 8h45 da manhã, com o Lucas Moraes às 9h45 e comigo durante a sessão lá dentro do aplicativo do Evenvest. Um grande abraço e até amanhã.